Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que precisamos é agradecer. A palavra-chave é gratidão. Gratidão porque o Senhor, a cada dia, Ele renova suas misericórdias, a cada manhã. E só nos resta agradecer. Não temos nada que fazer a não ser agradecer. E você sabe que no agradecimento está contido a obediência. Ninguém pode dizer que vai agradecer algo para um pai desobedecendo as ordens dele. Então, na gratidão está contido a obediência. Então, ele manda a gente meditar na palavra de dia e de noite. Ele quer que a gente o conheça, como está escrito em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, estamos aqui prontos para fazer isso. Se eu quero ser grata, meu Deus, eu preciso fazer o que Ele gosta. Eu nunca posso dizer muito agradecida para alguém e fazer justamente aquilo que aquela pessoa não gosta. Isso nunca seria gratidão. Então, se tem gratidão no meu coração, eu tenho que estar em obediência à pessoa a quem eu estou sendo grata. E nós estamos sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E principalmente porque está nos colocando no seu esconderijo. Cada dia nós estamos nesse esconderijo do Altíssimo e na sombra do onipotente Deus nós descansamos. Dizemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspera e calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e tem nos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde, ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Graças a Deus por essa proteção do nosso amado Deus e Pai. E aí, tranquilamente, vamos estar aqui começando o livro de Números, que nós estamos hoje no 3º capítulo, depois de passarmos pela manhã no Instagram, no horário das 6 da manhã. Estivemos ali fazendo a live, gravando também vídeos para YouTube. Você pode encontrar as lives todas gravadas no YouTube. A do amanhecer no Instagram, a de 6 horas, já está no YouTube. Essa que estamos gravando agora do Face também já vai estar no YouTube mais tarde. E às 18 horas também a outra live do Instagram gravada já está no YouTube. Estaremos gravando no YouTube. Então vocês têm esse material para se alimentar, para conhecer Deus diariamente. Se não conseguiu ficar na live, só ir para o YouTube, que lá estão os vídeos. E você pode enviar para pessoas amigas, parentela, para que todos possam estar conhecendo mais a Deus. A finalidade dessas gravações, dessas lives, é para poder nós estarmos conhecendo ao Senhor, porque é um desejo do coração dele. E nós queremos ser gratos ao nosso Pai, vamos fazer o que ele se agrada. Aqui no livro de Números é o livro dos levitas. O que se destaca aqui são os levitas. Assim como é o livro dos sacerdotes também. O Levítico, o de Números é o livro dos levitas, e o Levítico, o livro do Levítico, que nós já estudamos, ele é o livro dos sacerdotes. Então, há 3 dias atrás, nós terminamos de estudar o livro de Levítico, que é o livro que se destaca os sacerdotes. E agora nós estamos no livro de Números, que se destaca os levitas. Então, aqui é o potencial desse livro de Números. O foco mesmo é a importância ao culto divino. A importância que nós devemos dar ao culto a Deus.
Há umas distinções bem nítidas que são feitas aqui nesse livro. Entre a casa sacerdotal, que são os filhos de Arão, e os levitas, que são os ajudantes. Então, nesse livro de Números, onde se destaca o culto a Deus, tem três distinções. São feitas duas distinções. A casa sacerdotal, que é entre a casa de Arão, os filhos de Arão, e os levitas, que são os ajudantes. É nesse assunto que nós vamos estar aprendendo e conhecendo mais a Deus, sobre os sacerdotes e sobre os levitas, que são ajudantes do sacerdote. Um sacerdote pode ser um levita, ele pode estar ajudando nos serviços da casa de Deus, porém, os levitas não é que possa, não. Eles têm por obrigação estar servindo a Deus e na posição de ajudantes. Porém, o sacerdote, ele pode também ser um levita, servindo também a Deus nas coisas que for necessárias dentro da sua casa. O ofício de Moisés era pessoal. Moisés, ele era diferente. Os levitas e os sacerdotes têm aquele trabalho, como vocês já viram. Os sacerdotes e os levitas têm suas funções, que são muitíssimas importantes, mas Moisés é de grande importância o serviço dele, só que ele é um serviço pessoal, não é ligado às tribos. Por isso, a ênfase aqui é sobre Arão. É sobre o trabalho de Arão, que é o trabalho sacerdotal, é o que está enfatizado aqui no livro de Números. Nadab e Abiú é mencionado aqui nesse capítulo, nesse livro, 5 vezes, como advertência à santidade a Deus. Deus não ia matar Nadab e Abiú em vão. Deus ama seus filhos e quando ele chega a fazer um ato desse de morte, é porque a misericórdia dele foi mais ampla do que nós imaginamos. Porque é muito dolorido para Deus matar um dos seus filhos, pois o foco dele é vida. Ele diz em Salmo 91, versículo 16, dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Então ele quer vida, ele quer dar vida. A princípio, nós não iríamos morrer, seríamos eternos. Por causa do pecado, então entrou a morte, mas Deus detesta a morte. Quando acontecer alguém morrer, porque Deus determinou que fosse assim, nós temos que saber que foi por uma lição muito grande, algo muito grande que tinha que ser feito através daquela morte. Como no caso de Nadab e Abiú, tinha que ser por conta de que todos deveriam saber o que significava a santidade de Deus. Para que ninguém viesse a brincar com a santidade de Deus. E que todos soubessem que para Deus é importante que seus filhos sejam santos, porque ele diz na sua palavra, sede santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. E ele diz também que sem santidade ninguém verá a Deus. Então vamos caprichar aí, somente a gente ficar na direção do Espírito. A gente não tem muito esforço a fazer. Só é o Espírito direcionando a gente ir por onde ele mandar. Isso é santidade. Chegou no espelho, aí pergunta para o Espírito Santo, como é que eu estou, Espírito de Deus? Me dá uma direção aqui. Essa roupa ou essa? Eu sei que você vai estar sempre com roupas que o Espírito Santo goste e acha que está bom para você estar servindo a Deus, mas mesmo assim você pergunta. Porque se tiver alguma coisa que não estiver legal, que vier a estar fazendo alguém pecar, o Espírito Santo vai te mostrar. Então é roupa, é o alimento, é a alimentação básico para a santidade também. Você pensa o quê? Que Deus recebe isso da minha vida e da sua, menosprezo pelo corpo, que ele recebe isso gostoso, que ele acha lindo? Ele acha horrível a maneira como nós tratamos o corpo que ele deu para ser templo dele. Alimentação péssima, destruindo os rins, destruindo o fígado, destruindo o coração, acabando com todos os órgãos, com os tipos de alimentação que nós temos, e a gente pensa que santidade só é porque não se prostituiu, porque não adulterou, porque não mentiu. Santidade é tudo que for agradável a Deus, tudo que é cumprimento de princípio, isso é santidade.
inclusive a alimentação, que muitos de nós temos nos enganado com Deus. Precisamos conhecer o Senhor. Ele, até a alimentação, ele teve cuidado de deixar escrito na sua palavra. Então, ele não está brincando. Se tem alguma ordenança, se tem alguma coisa que ele está nos ensinando, é para nós fazermos, porque a santidade é justamente a obediência a tudo quanto Deus tem nos ensinado, tem nos mandado fazer. Se a gente não está dando atenção ao que Deus diz, os seus princípios, os seus mandamentos, aí nós estamos fora da santidade, queridos. Nós sabemos que fomos salvos pela graça, que Jesus Cristo cumpriu os mandamentos, cumpriu todas as leis. Mas ele disse, sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ele manda amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então está incluído os mandamentos. Vocês já entenderam? Estão conhecendo Deus mesmo? Já deu para entender quem é Deus? Jesus Cristo não disse que não era para cumprir mandamento. Ele disse que era para estar amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você acha que para você amar o próximo como a si mesmo você vai matar? Então está incluído, não matarás. Amar o próximo como a si mesmo, você vai mentir para o próximo? Então está incluído, não mentirás. Não roubarás. Jesus Cristo mostrou de uma maneira ampla os mandamentos que ele cumpriu e está nos mandando cumprir também. Quando ele diz ama o próximo como a si mesmo, ele está mandando cumprir mandamentos. E agora a diferença da graça é que ele manda e ele deu toda a capacitação, porque ele deu o Espírito dele para estar dentro de nós, porque assim como ele cumpriu tudo, porque ele andou na direção do Espírito de Deus, assim também o mesmo Espírito vem habitar em nós, para que nós também venhamos a viver em obediência, cumprindo tudo através do Espírito Santo. É por isso que é a graça, que na antiga aliança ninguém tinha o Espírito Santo dentro. Tinha a companhia, que eles deveriam também estar entendendo que Deus andava com eles, através da nuvem, através da coluna de fogo, mas não é igual como andar dentro, queridos. Então o privilégio nosso é grande. Nós carregamos o Deus vivo dentro de nós. E aí, já sabe, a exigência é maior. A gente está brincando de graça, hein? Está achando que a graça é uma brincadeira? Ou está brincando de graça? A graça é coisa muito séria. Recebemos tudo de graça mesmo, mas a responsabilidade é grande. Você acha que uma cobrança do povo no tempo da lei que não tinha Deus dentro é igual a nós que temos o Espírito Santo dentro? Vocês não entenderam? Já entenderam o que é a graça? Que diferença é a graça? É a graça porque Jesus cumpriu tudo e porque ele cumpriu, então teve o poder, o direito dado por Deus de enviar o seu Espírito para habitar dentro de nós. É por isso que é graça. Aí agora você acha que depois de Deus mandar o seu Filho, dar a sua vida por nós, para nós termos o direito ao Espírito Santo dentro de nós, que aí ficou mais leve, que a gente pode fazer as coisas erradas e não tem problema? Nada disso. Aí é que é mais forte. Você vê que o Senhor diz, lá no Sermão do Monte, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Então a justiça de Jesus que está em nós tem que exceder, tem que aparecer, tem que estar atuando todos os dias. Veja bem isso que Jesus falou, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, quer dizer o que é isso? Quer conhecer a Deus mesmo? Então sabe o que é essa palavra? Os fariseus não tinham o Espírito Santo, eles obedeciam às leis, se achavam os melhores dos melhores, cumprindo as leis deles do jeito que eles achavam que estavam cumprindo. Jesus aí diz para os discípulos, vós, se a vossa justiça não exceder a deles, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Então a nossa justiça tem que ser muito mais do que a deles, porque nós temos a justiça de Jesus em nós. E não podemos menosprezar, ela tem que aparecer, ela tem que atuar. Quem é a justiça de Jesus em nós? O Espírito de Deus que está em nós. Então ele tem que aparecer, ele tem que atuar. Se ele não atuar, se as pessoas não verem o Espírito Santo em nós, não ver a atuação dele em nós estamos bem arrumados, hein? Vamos ter cuidado com as nossas interpretações em relação à graça. Porque tem muita gente que está vivendo uma desgraça, porque não sabe o que é a graça. Está pensando que Deus deu o Espírito Santo para a gente ficar brincar.
Não, está brincando, está se escondendo, esconde. Espírito Santo, onde você está? Ah, tá aí, é? Ah, tá certo. Me aguarde. Eu vou aqui, viu? Não fique prestando atenção no que eu estou fazendo, não. Você sabe que essas coisas aqui, Jesus Cristo já pagou o preço, já levou os meus pecados, não tem problema que uma coisinha assim que eu faça, todo mundo faz. Vá nessa, vá fazendo as coisas, deixando o Espírito Santo entristecido o tempo todo. E quanto mais fizer isso, mais nós vamos andar, mesmo que o povo no deserto. O povo do deserto tinha 15 dias para chegar do Sinai até a terra prometida. Mas por causa das murmurações, dos pecados, da desobediência, das quebras de princípios, ficaram rodando 40 anos no deserto. Quem estava comigo no horário da manhã, no Instagram, 6 horas da manhã, já ouviu isso. Você que estava comigo no Instagram, 6 horas da manhã, já ouviu isso. E está ouvindo novamente. E eu espero que esteja aprendendo, conhecendo a Deus através da sua palavra. Não vamos brincar de Deus não, porque o Senhor não poupou a primeira aliança, que eles tinham menos privilégio do que nós, eles não tinham o Espírito Santo dentro, e por conta da desobediência e da quebra dos princípios, eles ficaram rodando 40 anos, tratamento de Jeová. Quando chegou a hora de entrar na terra prometida, só tinha mesmo aqueles que nasceram no deserto. Os que saíram do Egito morreram todos, por causa das murmurações, dos pecados que cometeram durante a trajetória para chegar à terra prometida. Até o próprio Moisés não conseguiu entrar. E a gente está brincando de Deus. Um privilégio desse, de ter o Espírito Santo dentro, está brincando. Anda como quer. Leva o Espírito Santo para onde quer. Para fazer o que a gente quer. Aí o Espírito Santo quer levar a gente para o lugar secreto para orar. Aí, não, Espírito Santo, eu vou ficar aqui, né? Tem um cantor gospel ali, eu vou ficar ouvindo. Aí, deixa o horário da oração, de intimidade para mais tarde. Deixando o Senhor para segundo, terceiro lugar. Ele tem que ser a primícia. Você levantou, seja a hora que você levantou, 10 horas, 11 horas do dia, a sua direção é lugar secreto. É ir orar, buscar a Deus. Sem Ele não somos nada. É ir adorá-lo. E a gente, não tem nada não, mais tarde eu faço. Mais tarde, quer dizer que Deus fica para o final, ué. Pelo que eu sei, Ele diz que Ele é acima de tudo, para amá-lo acima de todas as coisas. E nós deixamos Ele para a hora que a gente bem entende, é a hora que a gente abrir os olhinhos, agradecer, Senhor, que bom que o Senhor me acordou. E agora, Espírito Santo amado, vamos aqui, eu também quero ir naquele cantinho, aquele lugar secreto, que é eu e o Senhor. Então é isso que nós temos que viver. Viver na intimidade com Deus. Já sabemos que somos fracos, mas o Espírito Santo é forte e Ele está dentro de nós. Então nós estamos vendo aqui o livro de Números, no capítulo 3, vendo que o Senhor está mostrando que Nadab e Abiú foram mortos. Ele repete 5 vezes essa passagem de Nadab e Abiú, aqui no livro de Números, porque ele está mostrando que com ele não tem brincadeira não, ou é santo ou então é santo. Não tem outra coisa que ele deseja de nós, ele só quer saber de santidade. Isso aqui de Nadab e Abiú ser fulminado, não é porque Deus é mau, é porque ela precisava que o povo visse aqueles dois serem mortos para poder entenderem que não pode brincar com Deus. Que santidade é santidade, santidade é a base do trono dele. E nós sabemos que Ele é bom porque Ele mandou o seu Espírito para nos abençoar, nos capacitar a sermos santos. Ele não disse, vocês vão ser santos e deixou a gente de qualquer maneira. Ele falou que era para ser santo e Ele deu a capacitação que é o Espírito Santo. Só basta a gente ouvir a direção dele diariamente. Levantou, já sabe que Ele vai te dirigir para um lugar secreto. Aí você vai adorar a Deus. Depois vai ver o que seus profetas estão falando. Aí vai, graças a Deus que estamos na área digital, aí os profetas estão falando para todo mundo de onde estiver, aí você vai para o seu, não é para os outros não, é o que Deus deixou sobre a sua vida. Aí você vai ouvir, depois que ouviu, vai cuidar da sua, acorde sempre com o tempo, para você primeiro servir a Deus e depois então cuidar da sua família. Aí você vai cuidar da família, que a família também é prioridade de Deus, mas em primeiro lugar é você ir ao lugar secreto, depois ir ver o que o profeta falou, aquele que Deus colocou sobre a sua vida, e depois então cuidar de marido, se tiver marido, cuidar de filhos, se tiver filhos, cuidar da família de um modo geral,
cuidar do seu próximo. Aí você tem o dia inteiro para estar bem com o seu próximo, fazer de tudo para estar bem com ele, se for patrão, se for colega, o que for. Mas o começo é isso, você abrir os olhos, a direção do Espírito Santo é lugar secreto. Vamos buscar o Senhor, fazer a adoração que Ele merece. Pode ser 1 minuto, mas tem que ser o primeiro, não pode ser depois. Ele é o primeiro, depois ele aceita que ele é misericordioso, mas você fica com a dívida com ele, de não dar prioridade a ele. E ele diz que é para ser prioridade. Então, em nome de Jesus, vamos fazer do Senhor aquilo que ele diz que é para fazer, adorá-lo sobre todas as coisas, que ele é o primeiro, não pode ser depois, não deve ser depois. A gente faz depois, o Senhor na sua misericórdia aceita, mas você acha bom que isso aconteça? Você fazer isso com aquela pessoa que enviou o seu único filho para morrer por você, e você menosprezar, fazer sua adoração de resto, da hora que você já está cansado, que não sabe mais o que está falando, aí vai para o lugar secreto cochilando. Não é assim não, é você acordar e servir logo ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele é santo, santo, santo. Então, nesse capítulo 3 de Números, o que destaca é isso. Como o livro todo destaca a santidade, não é? Mas aqui nós estamos vendo o Senhor repetindo, falando de Nadab e Abiú, pelo fato de que todos deviam lembrar que não pode brincar de Deus. Nadab brincou, deu fogo estranho, não podia. O fogo tinha que ser aquele que o Senhor acendeu, que nunca deveria se apagar. O sacerdote tinha que estar conservando aquela chama que foi do início, quando o Senhor inaugurou o santuário. Então, eles foram brincar de Deus, foi acender outro fogo que não era aquele original. E aí, já sabemos que a santidade de Deus rejeita qualquer ato que não seja do jeito que Ele indica. Aqui nós estamos nesse capítulo 3, que é bem pequenininho, creio que já foi passado o miolo principal do capítulo 3, de Números, praticamente tudo, não é? E aí nós vemos, em lugar de todo primogênito, ainda nesse capítulo 3, em lugar de todo primogênito para o serviço do Senhor, em lugar de todos os primogênitos de Israel, foi poupado que foram poupados do extermínio do Egito. Vocês lembram que teve aquele extermínio no Egito? É bom a gente lembrar o que já passou também. Quando estávamos estudando em Êxodo, nós vimos o extermínio dos primogênitos lá no Egito. E aí o Senhor fez, a partir dali, fez algo muito maravilhoso. Ele pegou, em lugar dos primogênitos de Israel, que foi poupado desse extermínio, ele separou 22.000 machos de 1 mês para cima, para o serviço sagrado. Depois que foi poupado os primogênitos, ali em Êxodo, que nós já passamos há muito tempo, no livro de Êxodo. Então, depois daquele fato que houve, que Deus poupou todos os primogênitos, ali foi escolhido, a partir de 1 mês, aqueles que já tivessem acima de 1 mês, foi contado deles 22.000 machos para o serviço sagrado. São identificados aqui as clãs dos levitas e são prescritos também seus deveres. Tinha os gersonitas, a estrutura do tabernáculo era com eles. Tinha os coatitas, os móveis, que cuidavam dos móveis do tabernáculo eram eles. Tinha os meratitas, que também estavam com porções menores da estrutura do tabernáculo. Então, cada um tem a sua obrigação, tudo dividido direito, nosso Deus é organizado. Em nome de Jesus, não faça nada para Deus do seu jeito, faça com decência e ordem, porque o nosso Deus é assim. Ele quer tudo em ordem, tudo do jeito que Ele nos ensina, nada fora do lugar. Filhos de Levi, as 3 principais divisões dos levitas, divisões dos levitas em Jerusalém, após o exílio, foram traçados até chegar aos 3 homens mencionados
nesses versículos de Gênesis 43, 11, de Êxodo 6, 16, de Número 26, 57. Então aqui Deus está mostrando que os filhos de Levi, as três principais divisões deles, dos levitas, em Jerusalém, após o exílio, foram traçados até chegar aos três homens mencionados nestes versículos aqui que foram citados. Aí você vai ler o que está no versículo e vai entender melhor. Eu estou em capítulo 3 de Números. E eu espero que você esteja entendendo que toda a palavra de Deus é importante. Você pode estar achando assim, mas o que é isso? O que é isso? É palavra de Deus. Se você quer conhecer uma pessoa, você não rejeita nada do que ela fala. Você quer realmente conhecer Deus? Então, se aprofunde em tudo que está escrito. Se é uma coisa que você não está entendendo, vá procurar entender. Quando você está na faculdade, se você já esteve, se você está, você deixa algum assunto sem você se aprofundar? Você que deixa para ver se você vai ser aprovado. Então, a mesma coisa é a palavra de Deus. Não está sendo bom, não está sendo legal, está difícil, então vá pesquisar. Vá pesquisar. Está tão fácil hoje estudar. Está fácil em tudo. Fácil para estudar a Bíblia, fácil para fazer faculdade, é uma faculdade em cada esquina. No tempo dos meus filhos, para a gente entrar na faculdade, era um sacrifício que só a graça de Deus. Hoje Deus facilitou os estudos, tanto da palavra dele, como também na vida secular, o estudo secular. Então, vamos colocar, desculpe a expressão, meter a cara nos livros e estudar? Não fique esperando tudo pronto não, pesquise mais. Aqui esse capítulo 3 de Números, tá bem bom, tá ótimo de passar, não é? Mas você vai encontrar algumas coisas que você vai... O que é isso bem aqui? A Rai Nascimento passou rapidinho. Eu vou fazer uma revisão aqui, porque eu quero realmente conhecer o meu Deus. Não deixe passar nada. Aquilo que eu passar rápido, que você não entender, revise. E quando tiver dúvida, telefone 34216143. Só é marcar o nosso horário e nós fazemos a revisão juntos da palavra de Deus. Então nós vemos que os filhos dos sacerdotes ficavam ao leste do tabernáculo. Moisés ficava no lugar central, tudo aqui nesse capítulo 3 de Números. Está dizendo como é que ficava Moisés, como é que ficava Arão. Os que acamparam diante do tabernáculo, ao oriente, eram Moisés e Arão, que se acamparam diante do tabernáculo, porque eles eram os principais entre aquele povo, entre aquele sacerdote. Moisés não era sacerdote, mas era um líder de muita confiança de Deus. E Arão, como sacerdote, eles estavam os dois privilegiados, acampados em frente do tabernáculo, com direito exclusivo de se aproximar do santuário. Moisés ficava em lugar central, com fácil acesso a todas as partes do acampamento. Era o líder. A honra que Deus diz que é para dar. A quem honra, honra. Deus chama alguém, coloca numa posição, num papel desse como de Moisés, com a vida toda entregue para ele, o tempo todo a serviço dele. Tinha que ter honra. Ele não era um Deus não, mas as pessoas que representam Deus aqui na terra precisam ser honradas. Não tem que ter aquele carro que está quebrando toda hora. Não tem que ter aquela roupa que quando veste todo mundo diz, meu Deus, que roupa é aquela? Não tem que ter uma vida assim de um pobretão, não. É para ser arrumado direito. Você vê isso aqui. Agora é claro que tudo com decência e ordem, mas tudo na sua posição. A honra aqui para Moisés, para Arão, os sacerdotes, foram dadas, porque estavam a serviço de Deus. E Deus quer os seus filhos com honra diante do seu povo. Não é para deixar os sacerdotes, os levitas, as pessoas que Deus coloca na frente do seu povo, andando de qualquer jeito. Com os seus filhos, os sacerdotes ficavam ao leste do tabernáculo. O varão... Os sacerdotes ficavam ao leste do tabernáculo e os primogênitos dentre os israelitas deveriam ser
remidos pelos levitas. Foi pago dinheiro pelo número de varões primogênitos que excederam ao número de levitas. Os levitas, eles se responsabilizavam, eles estavam à disposição para remir, para serem remidos os varões primogênitos dentre os levitas, deveriam ser remidos pelos levitas. Bem, o recenseamento da tribo de Levi foi feito depois da contagem oficial dos primogênitos de Israel para processar a troca oficial dos mesmos filhos de Deus, filhos de Levi. Nós precisamos entender que Deus, Ele deixou tudo isso para nós estarmos preparados para quando Jesus chegasse, que no caso os israelitas estavam sendo preparados para quando Jesus chegasse. Tudo aqui aponta a Jesus. Toda essa trabalheira de Deus, desde o livro de Êxodo, desde Gênesis e Êxodo e Levíticos e agora o livro de Números, tem somente uma intenção: estar fazendo aquilo que alguém, quando vai fazer, um médico que vai fazer uma cirurgia muito delicada, eles fazem procedimentos antes da cirurgia, para que quando chegar o momento da cirurgia, todo o organismo esteja preparado. Deus fez isso conosco. Pegou um homem chamado Abraão, foi num processo de amor incondicional, e vai um errando, e ele lá torna a pegar, torna a fazer o conserto, e ajeitando tudo para quando Jesus Cristo chegasse. Ainda quando Jesus chegou, ainda João Batista passou aquele período preparando o povo. O processo era muito forte, é uma operação indiscutível, não existe, incomparável. A presença de Jesus na terra era algo incomparável. Então todo esse preparo, tudo isso que vocês estão vendo, que aparece às vezes cansativo, é mostrando o amor de Deus. Deus tem um amor incondicional. Então aproveite. Depois de tudo isso que nós temos estudado até aqui, hoje, Números capítulo 3, vamos prosseguir em nome de Jesus. Hoje às 18 horas estaremos com o Número capítulo 4. E vamos prosseguindo conhecendo o Senhor, porque o que Ele quer mesmo é que nós sejamos conhecedores dEle. Porque se alguém ama alguém, quer conhecer esse alguém. Então, se você realmente ama a Deus, queira conhecê-lo. Não tem outro jeito se você não ler esses livros que você está aí dizendo: meu Deus, não aguento mais, quando é que vai passar isso? Ainda tem, viu? Ainda tem Números, ainda vem Deuteronômio, e você verá cada dia o amor de Deus incondicional através de cada versículo da sua palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Beijo no coração. Amo vocês.